O milionário viúvo surpreende ao dizer à mendiga negra que passou por todas as mulheres. Eduardo Albuquerque, o rei do café de Poços de Caldas, sessentão e viúvo, era um fantasma em sua própria mansão. Desde que Dona Maria, sua esposa, bateu as botas, ele virou o bicho do mato. Só saía pro clube de golfe e olhe lá. Diziam as más línguas que o velho Albuquerque, pai dele, tinha feito fortuna com uns negócios bem sujos. E essa sombra pairava sobre o ricaço, azedando ainda mais seu humor. Naquela tarde, voltando do golfe, o carrão importado atolou na lama perto da rodoviária. Que raiva! Eduardo, já bufando, saiu do carro e trombou com ela. Lívia, uma mulher negra, esfarrapada, pedindo esmola. O sangue subiu. Já vi passar por mim mulheres de todos os tipos, mas você conseguiu me surpreender. Ele disparou, com a cara amarrada. Mas, quando seus olhos se encontraram, um choque, um frio na espinha, um déjà-vu sinistro. Lívia o encarava de volta, com desprezo e um quê de reconhecimento, como se soubesse podres que nem ele imaginava. A discussão foi interrompida por um moleque de rua, que tentou roubar a carteira de Eduardo. Mas, rapidinho, Lívia se meteu na frente e evitou o furto. Eduardo ficou de boca aberta. Quem era essa mulher? Intrigado, ofereceu uma carona. Lívia resistiu, mas acabou aceitando, com uma condição: ser deixada no Hotel das Termas. No caminho, o silêncio gritava. Uma tensão danada. Uma curiosidade que corroía por dentro. Ao chegar no hotel, Lívia sumiu, sem dizer tchau. Eduardo ficou ali, plantado, com 1000 perguntas na cabeça. De volta à mansão, não conseguia esquecer aquela mendiga misteriosa. Por que tanto desprezo? E aquela familiaridade assustadora? Precisava saber quem era a Lívia. Chamou seu Zé, o mordomo de confiança, e mandou investigar a vida daquela mulher. Enquanto esperava, Eduardo revirava o passado. De repente, uma lembrança vaga. Elsa, a antiga governanta, a mãe de Lívia. O que Elsa e Lívia estariam aprontando? Qual o segredo sujo que ligava as duas aos Albuquerque? O telefone tocou. Era seu Zé com a bomba. Lívia Albuquerque estava de volta a Poços de Caldas, depois de anos sumida, disposta a desenterrar segredos. E poderiam acabar com o império de Eduardo. O mundo dele desabou. A guerra tinha acabado de começar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O mundo dele desabou. A guerra tinha acabado de começar. Eduardo sentiu um baque, como se levasse um soco no estômago. Lívia, filha de Elsa, querendo vingança? Mas vingança do quê? O velho Albuquerque tinha feito muita sujeira. É verdade. Mas ele, Eduardo, sempre tentou tocar a vida honestamente. Será que a culpa do pai recairia sobre ele? A noite foi um tormento. Revirava na cama, pensando em Lívia, em Elsa, no passado obscuro da família. A imagem da mendiga no Hotel das Termas não saía da sua cabeça. Precisava confrontá-la, entender o que ela queria. No dia seguinte, bem cedinho, seu Zé já estava a postos com o carro. Destino, Hotel das Termas. Eduardo desceu, tremendo que nem vara verde. A recepcionista, Dona Cida,
uma fofoqueira de marca maior abriu um sorriso amarelo. Seu Eduardo, que bom te ver por aqui. Veio visitar a moça que se hospedou ontem? Ela saiu bem cedinho, sabe? Deixou esse bilhete para você. Eduardo pegou o bilhete, com a letra elegante de Lívia. Abriu, com o coração na boca. Me encontre no casarão abandonado da Fazenda Albuquerque. Lá saberá toda a verdade. Casarão abandonado? Aquele lugar dava arrepios em qualquer um. Era lá que o velho Albuquerque tinha. Ah, meu Deus! Sem pensar duas vezes, Eduardo deu meia volta e mandou seu Zé acelerar rumo à fazenda. O casarão era um esqueleto de pedra, tomado pelo mato e pela escuridão. Um lugar amaldiçoado. Entrou com o coração na garganta. O cheiro de mofo e abandono era sufocante. De repente, um vulto. Lívia surgiu das sombras com um sorriso enigmático. Que bom que veio, Eduardo. Estava te esperando. Eduardo respirou fundo. O que você quer, Lívia? Por que está fazendo isso? Lívia se aproximou, os olhos fixos nos dele. Quero a verdade, Eduardo. A verdade sobre o que aconteceu com minha mãe, Elsa. Eu não sei de nada. Seu pai pode ter aprontado alguma coisa, mas eu... De repente, Lívia gargalhou. Uma gargalhada alta, estridente, que ecoou pelas paredes do casarão. Seu pai? Meu pai, Eduardo. Que ingenuidade a sua! Eduardo arregalou os olhos, sem entender. Como assim? Lívia se aproximou ainda mais, o rosto colado ao dele. Elsa não era apenas a governanta. Ela era sua amante. E eu sou sua filha, Eduardo. Um raio cortou o céu, iluminando o rosto de Lívia. A verdade, como um choque elétrico, paralisou Eduardo. Ele, o rei do café, teve um caso com a governanta? E Lívia, a mendiga, era sua filha? Impossível! Mas olhando nos olhos dela, ele viu a verdade. A mesma cor dos seus, o mesmo traço no queixo. Um nó se formou na sua garganta. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Lívia sacou um revólver. E agora, papai? Vamos acertar as contas. E agora, papai? Vamos acertar as contas. Eduardo travou. A arma tremia na mão de Lívia, apontada direto para ele. Lívia, abaixa isso. A gente pode conversar. Conversar? Você acha que eu quero papo? Minha mãe morreu na miséria, Eduardo, enquanto você torrava a grana da família. Eu não sabia de nada, juro. Se eu soubesse. De repente, um estrondo. A porta do casarão se abriu com violência. Seu Zé, o mordomo, surgiu ofegante, com uma arma na mão também. Não faça isso, Lívia. Não vale a pena. Lívia riu, histérica. Seu Zé? O que você está fazendo aqui? Veio defender o patrãozinho? Seu Zé engoliu em seco. Eu vim te impedir de cometer uma besteira. Tarde demais, é. A minha vida já é uma besteira. E num movimento rápido, Lívia apertou o gatilho. Mas em vez de acertar Eduardo, a bala voou na direção de seu Zé. Eduardo gritou. Seu Zé cambaleou, a mão no peito, o sangue jorrando. Zé! Meu Deus, Zé! Lívia arregalou os olhos, horrorizada. Eu não queria! De repente, tudo ficou em câmera lenta. Eduardo correu até seu Zé, que caiu no chão, agonizando. Lívia, paralisada, deixou a arma cair. Zé, aguenta firme, a ambulância já tá chegando. Mas seu Zé balançou a cabeça, com um sorriso fraco. Não adianta, patrão. Eu já tô indo. E com um último suspiro, seu Zé fechou os olhos. Eduardo, desesperado, começou a chorar. Não, Zé, não me deixa. Você era o único amigo que eu tinha. De repente,
Lívia se aproximou, com o rosto lavado em lágrimas. Me perdoa, Eduardo. Eu não queria machucar ninguém. Eu só queria a verdade. Eduardo se levantou, furioso. A verdade? Você matou o seu Zé. Destruiu a minha vida. Que verdade você queria? E num acesso de raiva, Eduardo avançou para cima de Lívia, com as mãos no pescoço dela. Eu vou te matar, sua assassina! Eu vou te... De repente um clarão, uma luz forte vinda do céu, invadiu o casarão. E no meio daquela luz, uma figura surgiu, flutuando no ar. Era uma mulher vestida de branco, com um rosto sereno e um sorriso doce. Parem com isso, ela disse, com uma voz suave, mas firme. Eduardo e Lívia se afastaram, assustados. Quem era aquela mulher? Um anjo? Um fantasma? A mulher flutuou até o corpo de seu Zé e tocou em sua testa. E num instante, seu Zé abriu os olhos tossindo. O que aconteceu? Ele perguntou confuso. A mulher sorriu. Você tá bem, Zé, não se preocupe. E então ela se virou para Eduardo e Lívia. Vocês dois precisam saber a verdade. A verdade sobre o passado de vocês. A verdade sobre... Ela fez uma pausa, olhando para os dois com um olhar profundo. A verdade sobre quem realmente matou Dona Maria. Eduardo e Lívia se entreolharam, chocados. Dona Maria? Morta? Mas ela tinha morrido de causas naturais, ou não? A mulher sorriu misteriosamente. Preparem-se. A verdade é mais sombria do que vocês imaginam. Preparem-se. A verdade é mais sombria do que vocês imaginam. Dona Maria? Aquela história toda de... que o coração dela tinha dado um tibum. Mentira. A gente sempre ouviu falar que ela tinha ido dessa para melhor dormindo, sem nem sentir. Eduardo ficou branco que nem cera. Lívia, do mesmo jeito, com a boca aberta, sem conseguir falar nada. O silêncio pesou, daqueles que dá para cortar com faca. Até o vento lá fora pareceu ter parado para escutar. A mulher de branco flutuou um pouquinho para frente, com aquele olhar que parecia enxergar a alma da gente. Maria era uma mulher boa, mas guardava um segredo que a consumia por dentro. Ela respirou fundo, como se fosse difícil contar. Ela descobriu que Eduardo tinha um caso com Elsa. O quê? Eduardo e Elsa? Mas isso não fazia sentido nenhum. O velho Albuquerque, ok? A gente até esperava. Mas o Eduardo, justo ele, todo certinho? Eduardo se desesperou. Isso é mentira. Eu amava a Maria. Nunca faria uma coisa dessas. Lívia olhou para o Eduardo com nojo. Então por que você nunca me contou que era meu pai? Por que me deixou na sarjeta? A mulher de branco suspirou. Calma, Lívia. A verdade é mais complicada. Ela se virou para o seu Zé, que ainda estava meio zonzo. Zé, você sabe de tudo, não sabe? Seu Zé, com os olhos marejados, confirmou com a cabeça. Eu sempre soube, dona. Dona. Ele não conseguiu dizer o nome dela. Eu sei, Zé. Eu sei. A mulher de branco sorriu tristemente. Maria não morreu de causas naturais. Ela foi envenenada. Um trovão estourou lá fora. Envenenada? Quem teria coragem de fazer uma coisa dessas? Eduardo caiu de joelhos. Não, não pode ser. Lívia se aproximou dele, com a arma tremendo na mão. Quem fez isso, Eduardo? Quem matou minha, sua esposa? A mulher de branco colocou a mão no ombro de Lívia. Não adianta procurar culpados agora. A verdade precisa vir à tona. Ela olhou fixamente para o Eduardo. Foi você, Eduardo. Você envenenou Maria. Eduardo arregalou os olhos. Eu? Não, eu nunca. A mulher de branco balançou a cabeça. Você não se lembra, mas você estava drogado naquela noite. Elsa te convenceu de que Maria estava te traindo. Você, cego de ciúmes e sob o efeito de álcool, colocou veneno na bebida dela. O mundo de Eduardo desabou de vez. Ele um assassino?
Ele tinha matado a mulher que amava. A lembrança daquela noite veio como um flash na sua cabeça. Ele discutindo com Maria, o gosto amargo na bebida, a confusão. Lívia apontou a arma direto para Eduardo. Assassino, monstro, você vai pagar pelo que fez. Antes que ela pudesse atirar, a mulher de branco gritou. Não, esperem, tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Ela respirou fundo, com um olhar de tristeza profunda. Elsa não agiu sozinha. Ela tinha um cúmplice. Alguém que ajudou a manipular Eduardo, alguém que tinha muito a ganhar com a morte de Maria. A mulher de branco apontou o dedo. Pro seu Zé. Foi você, Zé. Você sempre amou Maria. E como não podia tê-la, preferiu vê-la morta. Seu Zé ficou pálido. Eu nunca faria uma coisa dessas. Eu amava a Dona Maria. A mulher de branco sorriu amargamente. Amava tanto que manipulou Eduardo, plantou a semente da desconfiança e ajudou Elsa a envenenar Maria. Você sempre foi o braço direito de Eduardo, o homem de confiança. Mas por trás dessa máscara de lealdade, você escondia um amor obsessivo e uma sede de vingança. Seu Zé começou a chorar, desesperado. É mentira! É tudo mentira! De repente, um homem surgiu na porta do casarão. Um homem alto, forte, com um olhar frio e calculista. Era Dr. Ricardo, o advogado da família Albuquerque. Chega de mentiras, Dr. Ricardo gritou. Eu sei toda a verdade e vou contar para vocês. Ele respirou fundo e apontou o dedo para a mulher de branco. Essa mulher, ela não é quem vocês pensam que é. Ela é a verdadeira culpada por tudo que aconteceu. A mulher de branco olhou para Dr. Ricardo com um sorriso enigmático. Você acha mesmo que eles vão acreditar em você, Ricardo? Depois de tudo que você fez? Dr. Ricardo gargalhou. Eles não têm escolha. Eu tenho as provas. E vou usá-las para destruir você. Ele tirou um envelope do bolso e abriu, revelando fotos e documentos. Essa mulher, ela é Maria, Dona Maria Albuquerque. Ela não morreu. Ela forjou a própria morte para se vingar de todos nós. O casarão ficou em silêncio. A verdade, como uma bomba, explodiu no ar. A mulher de branco era Maria? Maria, a morta, estava viva e se vingando? O casarão ficou em silêncio. A verdade, como uma bomba, explodiu no ar. A mulher de branco era Maria? Maria, a morta, estava viva e se vingando? A gente se olhou, sem entender nada. Que palhaçada era aquela? A mulher lá, flutuando com a mesma cara da Dona Maria. E o Ricardo falando que era tudo armação. Impossível! Eduardo gritou desesperado. Maria, é você mesmo? Mas como? A mulher de branco sorriu, um sorriso frio, sem graça nenhuma. Surpreso, meu querido. Achou que ia se livrar de mim tão fácil. Lívia abaixou a arma, confusa. Seu Zé tossiu, cuspindo sangue. O Ricardo, com aquela cara de quem sabe tudo, só observava. Eu vi tudo, Eduardo. Cada lágrima falsa, cada remorso inventado. E você, Zé? Seu amor platônico me dava nos nervos. E você, Ricardo? Lambendo as botas do meu marido, esperando a sua chance. Chega, Maria! Eduardo berrou. Por que você fez isso? Por que nos enganou? Enganei? Vocês me enganaram primeiro. Você com a sua mantizinha barata. Você, Zé, com essa paixão doentia. E você, Ricardo, com os seus esquemas para roubar a minha fortuna. Aí a coisa ficou feia de vez. Dona Maria, ou seja lá quem fosse aquela mulher, estava cuspindo fogo pelos olhos. Parecia um bicho enjaulado, pronto para atacar, se fazendo caçada, silenciando por dentro, sem pensamento. Agora a hora da verdade chegou. De repente, um barulho ensurdecedor, um estrondo que fez o casarão tremer inteiro. O teto começou a rachar, as paredes se estrilhaçarem.
O que tá acontecendo? Lívia gritou, apavorada. Eu ativei os explosivos. Dona Maria respondeu com um sorriso demente. Esse casarão vai pelos ares com todos nós dentro. Meu Deus do céu, a mulher era completamente maluca. Queria matar todo mundo. Eduardo tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Seu Zé gemeu, agarrado no chão. O Ricardo, com os olhos arregalados, parecia ter visto um fantasma. Você é louca, Maria! Eduardo gritou, desesperado. Você vai nos matar. Eu já estou morta, Eduardo. Ela respondeu, com a voz macabra. Agora vocês vão se juntar a mim no inferno. E foi aí que a coisa ficou surreal de vez. Do nada, o chão começou a tremer mais forte. As paredes se abriram, revelando um buraco enorme. E de dentro desse buraco, uma criatura monstruosa surgiu, gigante, com escamas, garras e olhos vermelhos. Uma coisa que parecia ter saído de um filme de terror. A gente travou, sem saber o que fazer. A criatura soltou um rugido que fez o casarão inteiro estremecer. O que é isso? Lívia sussurrou, apavorada. Dona Maria gargalhou. Meu bichinho de estimação. Ele vai cuidar de vocês. A criatura avançou para cima da gente, com a boca escancarada. Eduardo gritou, seu Zé chorou, o Ricardo tentou fugir. Mas foi aí que aconteceu a coisa mais bizarra de todas. A criatura passou direto por nós e atacou a Dona Maria. Sim, isso mesmo. O monstro pulou em cima da Dona Maria e começou a devorá-la. A gente ficou paralisado, sem entender nada. A mulher que tinha planejado toda aquela vingança macabra estava sendo comida viva por uma aberração. Enquanto a criatura se banqueteava com a Dona Maria, o casarão continuava desmoronando. A gente precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Eduardo se levantou, cambaleando. Vamos, ele gritou. Precisamos escapar. Lívia e seu Zé se levantaram também, ainda em choque com o que tinham acabado de presenciar. Juntos, a gente correu em direção à saída, desviando dos escombros e fugindo daquele inferno. Quando a gente finalmente conseguiu sair do casarão, olhamos para trás e vimos o prédio desabar completamente. Uma nuvem de poeira e fumaça subiu aos céus. A gente tinha escapado por um triz. Mas o que diabos tinha acabado de acontecer ali dentro? Quem era aquela mulher? E de onde tinha vindo aquela criatura? Eu não sei vocês, mas eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois dessa. Aquela história de família rica, segredos e traições virou um filme de terror do dia para a noite. E eu, sinceramente, não faço a menor ideia de como essa história vai terminar. Uma coisa eu sei, a treta tá só começando. A gente tinha escapado por um triz, mas o que diabos tinha acabado de acontecer ali dentro? Quem era aquela mulher? E de onde tinha vindo aquela criatura? Eu não sei vocês, mas eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois dessa. Aquela história de família rica, segredos e traições virou um filme de terror do dia para a noite. E eu, sinceramente, não faço a menor ideia de como essa história vai terminar. Uma coisa eu sei, a treta tá só começando. A gente se olhou, meio perdidos, em frente às ruínas fumegantes do casarão. Lívia tremia, o seu Zé tossia sem parar, e o Eduardo... Bom, o Eduardo estava catatônico, olhando pro nada como se tivesse visto um fantasma. Para onde a gente vai agora? Perguntou a Lívia, com a voz falhando. Ninguém respondeu. A gente estava no meio do mato, sem carro, sem nada. E para piorar, o sol estava começando a se pôr. Precisamos chegar na cidade, disse o seu Zé, com dificuldade. Tem um posto de gasolina a uns 5 quilômetros daqui. A gente assentiu e começou a andar.
O caminho era longo, cheio de pedras e buracos. O silêncio era quebrado apenas pelo barulho dos nossos passos e pelo canto dos grilos. De repente, um farol surgiu na estrada. Era um carro vindo na nossa direção. A gente acenou desesperadamente, esperando que ele parasse. E, para nossa surpresa, o carro parou. A porta se abriu e de lá saiu o Padre Bento. "Meu Deus, o que aconteceu aqui?" perguntou o padre, com os olhos arregalados. A gente explicou tudo, desde a chegada da Lívia até a explosão do casarão e o monstro que comeu a Dona Maria. O padre ouviu tudo em silêncio, com a cara cada vez mais pálida. "Eu não sei o que dizer", disse o padre, depois de um longo silêncio. "Essa história é inacreditável." "Acredite, padre", disse o Eduardo, com a voz rouca. "Eu vivi isso, e eu não desejo isso para ninguém." O padre nos ofereceu carona até a cidade. A gente aceitou na hora, aliviados por sair daquele lugar amaldiçoado. Chegando na cidade, o padre nos deixou na porta da igreja. A gente agradeceu e ele entrou, balançando a cabeça. "E agora?" perguntou a Lívia, olhando para o Eduardo. "O que a gente faz?" O Eduardo suspirou. "Eu não sei. Eu preciso de um tempo para pensar, para digerir tudo isso." "Eu também", disse o seu Zé. "Eu preciso descansar." A gente se despediu e cada um foi para o seu lado. Eu fui para casa, tomei um banho quente e tentei dormir. Mas o sono não vinha. As imagens do casarão, do monstro, da Dona Maria, tudo rodava na minha cabeça sem parar. No dia seguinte, acordei com uma notícia que me deixou de cabelo em pé. O Eduardo tinha sumido. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. A polícia procurou por toda parte, mas não encontrou nenhum vestígio dele. Alguns dias depois, recebi um telefonema anônimo. Uma voz sussurrou: "Se você quer saber a verdade sobre o Eduardo, vá até o cemitério da cidade à meia-noite." Eu fiquei apavorado. Quem tinha me ligado? E o que estava acontecendo? Mas a curiosidade falou mais alto. Naquela noite, à meia-noite, eu fui até o cemitério. O lugar estava deserto, silencioso e assustador. A lua cheia iluminava as lápides, criando sombras estranhas. Eu andei por entre os túmulos, procurando por alguma pista. De repente, ouvi um barulho. Me virei e vi o seu Zé. Ele estava ajoelhado em frente ao túmulo da Dona Maria, chorando. "Seu Zé, o que você está fazendo aqui?" perguntei, surpreso. Ele se levantou com os olhos vermelhos. Eu vim me despedir dela." "Se despedir por quê?" O seu Zé respirou fundo e me olhou nos olhos. "Porque eu vou embora da cidade. Eu não posso mais viver aqui depois de tudo o que aconteceu." "Mas por que você está chorando?" insisti. "Você amava a Dona Maria?" O seu Zé começou a rir, uma risada alta, estridente, que ecoou pelo cemitério. "Amar? Eu odiava aquela mulher. Ela arruinou a minha vida." Eu fiquei chocado. "Odiar? Mas você sempre foi tão leal a ela?" O seu Zé parou de rir e me encarou com um olhar frio. "Leal? Eu só estava esperando a minha chance de me vingar. E eu finalmente consegui." "Se vingar? Do que você está falando?" O seu Zé sorriu. "Eu matei a Dona Maria. Fui eu quem colocou o veneno na bebida dela." Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O seu Zé, o homem de confiança, o amigo, ele era o assassino. "Mas por que você fez isso?" perguntei, com a voz tremendo. "Porque ela não me amava. Ela só tinha olhos pro Eduardo. E se ela não podia ser minha, então não seria de ninguém." Eu fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. O seu Zé era um monstro. De repente, ouvi um barulho atrás de mim. Me virei e vi o Eduardo. Ele estava parado, com uma arma na mão,
apontada pro seu Zé. Você matou a minha Maria? Perguntou Eduardo com a voz carregada de ódio. O seu Zé sorriu. Sim, fui eu. E eu faria de novo. Sem pensar duas vezes, o Eduardo apertou o gatilho. E o seu Zé caiu no chão, morto. Eu gritei, apavorado. O Eduardo tinha acabado de cometer um crime. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Eu não podia deixar ele escapar. Ele matou a minha Maria. Eu não sabia o que fazer. O Eduardo era meu amigo, mas ele tinha acabado de se tornar um assassino. De repente, o chão começou a tremer. As lápides começaram a cair. E do túmulo da Dona Maria, uma mão surgiu. Uma mão esquelética, podre, que agarrou o tornozelo do Eduardo e o puxou para dentro da terra. O Eduardo gritou, desesperado, enquanto era arrastado para dentro do túmulo. Eu tentei ajudá-lo, mas era tarde demais. Em segundos, o Eduardo desapareceu, engolido pela terra. Eu fiquei parado, em choque, olhando para o túmulo da Dona Maria. O que diabos estava acontecendo? De repente, a terra começou a se mover. E do túmulo, a Dona Maria ressuscitou. Ela estava viva, mas com uma aparência horrível. O rosto pálido, os olhos vermelhos, a boca cheia de terra. Ela me olhou com um sorriso macabro. Você é o próximo, ela disse com a voz rouca. Eu tentei correr, mas as pernas não obedeciam. A Dona Maria se aproximou de mim, com os braços estendidos. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, tudo ficou escuro. Eu acordei na minha cama, suando frio. Tinha sido tudo um sonho? Olhei para o relógio. Eram 3 da manhã. Levantei, fui até a cozinha e peguei um copo de água. Enquanto bebia, olhei pela janela e vi a Dona Maria parada no meio da rua, me observando. Ela sorriu e acenou com a mão. Eu deixei o copo cair no chão, apavorado. Aquilo não era um sonho. A Dona Maria estava viva e ela estava vindo me buscar. E então uma voz rouca surgiu atrás de mim, sussurrando em meu ouvido. Eu sempre volto, meu querido, sempre volto. Eu deixei o copo cair no chão, apavorado. Aquilo não era um sonho. A Dona Maria estava viva e ela estava vindo me buscar. E então uma voz rouca surgiu atrás de mim, sussurrando em meu ouvido. Eu sempre volto, meu querido. Sempre volto. Gelei, era a voz dela, sem dúvida. Me virei devagar, o coração batendo na garganta. Mas não era a Dona Maria. Era a Lívia. Só que não era a Lívia que eu conhecia. O rosto dela estava diferente, deformado por uma sombra sinistra. Os olhos brilhavam com uma luz vermelha, quase demoníaca, e na boca, um sorriso cruel que me dava calafrios. Lívia, o que aconteceu com você? Consegui gaguejar, morrendo de medo. Ela riu, uma risada que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Lívia? Que Lívia? Eu sou a vingança. Eu sou a verdade. Eu sou a rainha. Ela se aproximou, lenta e inexoravelmente. Eu tentei correr, mas as pernas não me obedeciam. Estava paralisado, como um rato diante de uma cobra. Você sabe, não sabe? Sabe quem eu realmente sou? Ela sussurrou, com a voz carregada de maldade. Eu balancei a cabeça, sem entender nada. Quem era aquela mulher? O que estava acontecendo? Então, a Lívia fez uma coisa que me deixou em choque. Ela colocou a mão no próprio peito e arrancou uma máscara. Debaixo da máscara não estava o rosto da Lívia, estava o rosto do Padre Bento. Surpreso, ele perguntou com um sorriso sarcástico. Achou que eu ia deixar vocês escaparem impunes?
Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O Padre Bento, o homem de Deus, era... o quê? Um monstro, um impostor? Mas por quê? O que você quer? Consegui perguntar, ainda em estado de choque. O Padre Bento, ou seja lá quem fosse aquela criatura, começou a gargalhar. Eu quero o poder, eu quero a fortuna, e eu vi-o conseguir, custe o que custar. Ele tirou do bolso uma faca e avançou para cima de mim. Eu gritei desesperado e tentei me defender, mas ele era muito mais forte. Ele me jogou no chão e se preparou para me esfaquear. Eu fechei os olhos, esperando o pior. Mas então aconteceu uma coisa inacreditável. Do nada, o seu Zé apareceu e empurrou o Padre Bento para longe de mim. Zé, mas você não tinha morrido? Perguntei, sem entender nada. O seu Zé sorriu, um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Morrer? Eu? Nunca, eu sou imortal. Eu sou o guardião. E com um movimento rápido, o seu Zé arrancou a própria cabeça. E no lugar da cabeça surgiu uma espada. O seu Zé, sem cabeça, pegou a espada e atacou o Padre Bento. Os dois começaram a lutar, com uma fúria animalesca. Eu fiquei ali, no chão, sem saber o que fazer. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Nada mais fazia sentido. De repente, ouvi um barulho de carro se aproximando. Olhei para a rua e vi a Dona Maria dirigindo um trator. Ela pulou do trator e veio correndo na minha direção com um sorriso psicótico no rosto. Eu voltei, ela gritou. E agora você vai pagar por todos os seus pecados. Eu tentei fugir, mas ela me agarrou e me jogou no trator. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela ligou a máquina e acelerou em direção ao cemitério. A gente invadiu o cemitério, derrubando lápides e destruindo tudo o que via pela frente. A Dona Maria estava completamente fora de si, gritando e gargalhando como uma louca. De repente, o trator bateu em alguma coisa e capotou. Eu fui jogado para fora e caí no chão, desacordado. Quando acordei, estava amarrado em uma cadeira dentro do casarão. A Dona Maria estava parada na minha frente com um olhar sombrio. Chegou a sua hora, ela sussurrou. Você vai se juntar a nós no inferno. Ela pegou uma seringa e se preparou para me injetar alguma coisa. Eu gritei, desesperado, e tentei me soltar. Mas era tarde demais. A Dona Maria injetou a seringa no meu braço. E tudo ficou escuro. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas uma coisa eu sei. A minha vida nunca mais será a mesma. E a verdade é muito mais estranha e assustadora do que eu jamais poderia imaginar. E quem é realmente a Dona Maria, e o seu Zé, e o Padre Bento, e até mesmo a Lívia? Isso, meu amigo, é um mistério que eu vou levar para o túmulo, se é que eu vou ter um. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas uma coisa eu sei: a minha vida nunca mais será a mesma. E a verdade é muito mais estranha e assustadora do que eu jamais poderia imaginar. E quem é realmente a Dona Maria, e o seu Zé, e o Padre Bento, e até mesmo a Lívia? Isso, meu amigo, é um mistério que eu vou levar para o túmulo, se é que eu vou ter um. A agulha fincou no meu braço, uma queimação danada e o mundo apagando. Que droga era aquela? Será que ia morrer ali, naquele casarão maldito, sem entender nada? Acordei amarrado de novo, mas não era no casarão. Tava num quarto estranho, paredes brancas, cheiro de remédio. Hospital? Clínica? Olhei para o lado e vi a Dona Maria. Aquela cara de psicopata, o sorriso de dar medo. Que bom que acordou, queridinho. Estava com saudades? Ela disse, com aquela voz de taquara rachada. Tentei falar, mas a boca estava amordaçada. Me debati, mas as amarras eram fortes.
A Dona Maria riu. Calma, calma. Não adianta espernear. Ninguém vai te ouvir aqui. Este lugar é especial. Ela se aproximou com uma seringa na mão de novo. Ah, não! De novo essa tortura? Fechei os olhos, esperando a picada. Mas em vez da agulha, senti um toque suave no rosto. Abri os olhos e vi a Lívia. Ela estava diferente. Calma, serena, com um olhar de pena. Tinha trocado de roupa. Tava com um vestido branco. Parecia um anjo. Lívia, o quê? Tentei falar, mas a mordaça abafou as palavras. Ela se virou para Dona Maria. Chega, mãe. Já chega de loucura. Ele não merece isso. Mãe, a Lívia chamando mãe? Que palhaçada era aquela? O que estava acontecendo ali? A Dona Maria ficou furiosa. Como ousa me desafiar, Lívia? Ele é um dos culpados. Ele precisa pagar. Não, mãe. A culpa não é dele. A culpa é nossa. A culpa é da nossa família maldita. As duas começaram a discutir. Uma briga feia, com gritos e acusações. Eu ali amarrado, sem entender nada, assistindo aquele show de horrores. De repente, a Lívia pegou a seringa da mão da Dona Maria e jogou longe. Eu não vou deixar você fazer isso, mãe. Eu não vou deixar você destruir mais ninguém. A Dona Maria olhou para a filha com ódio. Você vai se arrepender disso, Lívia. Vai se arrepender amargamente. Então, aconteceu o inacreditável. A Dona Maria pegou uma arma que estava escondida na cintura e apontou para Lívia. Se você não está comigo, então está contra mim. E quem está contra mim, morre, ela gritou, com os olhos cheios de fúria. Eu tentei gritar, mas a mordaça não deixava. Via Lívia fechar os olhos, resignada. A Dona Maria apertou o gatilho, mas a arma não disparou. A Dona Maria apertou de novo, e de novo, e de novo. Nada. A arma estava travada. A Lívia abriu os olhos e sorriu. Você nunca vai conseguir, mãe. O mal nunca vence. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou foi o seu Zé. Mas não era o seu Zé fantasma, sem cabeça, que tinha virado espada. Era o seu Zé de carne e osso, vivo e inteiro. Mas como? A Dona Maria gaguejou, perplexa. O seu Zé sorriu. Eu sempre estive aqui, Maria. Sempre estive observando. E agora chegou a sua hora. Ele tirou uma arma do bolso e apontou para Dona Maria. Eu te amei, Maria. Eu te amei mais do que a minha própria vida. Mas você nunca me deu uma chance. Você sempre preferiu o Eduardo. Então, eu decidi que se eu não podia te ter, ninguém mais teria. E sem hesitar, o seu Zé apertou o gatilho. A Dona Maria caiu no chão, morta. Eu fiquei em choque. O seu Zé tinha matado a Dona Maria. Mas quem era ele de verdade? O que estava acontecendo ali? O seu Zé se virou para mim e para Lívia. Está tudo acabado. Vocês estão livres. Então ele se aproximou de mim e tirou a mordaça. Eu sinto muito por tudo isso, por tudo o que aconteceu. Mas era preciso. Quem é você de verdade? Consegui perguntar, com a voz tremendo. O seu Zé sorriu. Eu sou o anjo da guarda de vocês. E dizendo isso, ele desapareceu. Eu fiquei ali, amarrado, sem entender nada. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. A Dona Maria era a mãe da Lívia, era um anjo da guarda. Que loucura era aquela? De repente, a Lívia se aproximou de mim e começou a me desamarrar. Eu vou te tirar daqui. Você precisa saber a verdade. Toda a verdade. Que verdade? Que história é essa de mãe, de anjo da guarda? Eu não tô entendendo nada.
Falei desesperado. A Lívia suspirou. A verdade é muito mais estranha do que você imagina. E ela começa, com o velho Albuquerque. Ela me ajudou a levantar e me levou para fora do quarto. Caminhamos por um corredor longo e escuro, até chegarmos a uma porta. A Lívia abriu a porta e me mostrou o que estava lá dentro. E o que eu vi mudou a minha vida para sempre. Era uma sala cheia de computadores, painéis de controle e equipamentos eletrônicos. E no meio da sala, sentado em uma cadeira, estava o Eduardo. Mas não era o Eduardo que eu conhecia. Ele estava pálido, magro, com os olhos vidrados. Parecia um robô. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Perguntei, chocado. O Eduardo não respondeu. Ele continuou sentado na cadeira, com os olhos fixos na tela do computador. Então, a Lívia se aproximou de mim e sussurrou no meu ouvido. Ele não é o Eduardo. Ele é uma simulação. Eu arregalei os olhos sem entender nada. Simulação? Do que você está falando? A Lívia respirou fundo. Tudo o que aconteceu, tudo o que você viveu, foi uma simulação. Uma experiência criada pelo velho Albuquerque para testar os limites da mente humana. E foi aí que a ficha caiu. Tudo fez sentido. O casarão, o monstro, a Dona Maria, o seu Zé, tudo era parte de um jogo macabro, uma realidade virtual criada por um velho louco e bilionário. Mas, por quê? Qual era o objetivo de tudo aquilo? A Lívia me olhou nos olhos. O objetivo é descobrir o segredo da vida eterna. E dizendo isso, ela apertou um botão no painel de controle. E o mundo apagou de novo. E o mundo apagou de novo. Apagou mesmo. Escuridão total. Sabe quando falta luz em casa e você fica ali, no breu, sem saber o que fazer? Era pior. Não tinha casa, não tinha nada. Só o breu. Aí, de repente, uma luzinha. Fraca, mas foi crescendo. E quando vi, tava de novo naquele quarto branco, amarrado na cadeira. A Lívia do meu lado. Com aquela cara de quem sabe de tudo. Só que agora, ela tava segurando uma arma. Lívia, que tá rolando? Não era tudo simulação? Perguntei desesperado. A voz saiu, meio fanha, sei lá, a adrenalina. Ela não respondeu. Olhou para mim com um olhar que eu não sei explicar. Tristeza? Raiva? As duas coisas? Lívia, fala comigo. Que você vai fazer? Insisti. Ela respirou fundo. Você não entenderia. Ninguém entenderia. E aí ela apontou a arma para minha cabeça. Juro, nessa hora passou um filme na minha frente. Tudo o que eu tinha vivido. Tudo o que eu tinha perdido. E ali, naquele quarto branco, ia acabar a minha história. Que merda. Fechei os olhos, esperando o tiro. Mais nada. Só silêncio. Abri os olhos de novo e vi a Lívia tremendo, com a arma na mão. As lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não consigo. Ela sussurrou. Eu não consigo fazer isso. Ela jogou a arma no chão e caiu de joelhos chorando. Eu não sabia o que fazer. Fiquei ali, amarrado, vendo a Lívia se acabar em lágrimas. De repente, a porta se abriu e quem entrou foi o seu Zé. Mas não era o seu Zé anjo da guarda. Era o seu Zé de verdade. Velho, cansado, com um olhar de quem já viu de tudo. Zé, o que? Comecei a perguntar, mas ele me interrompeu. Chega de perguntas. Não temos tempo. Ele desamarrou a Lívia e me desamarrou também. Precisamos sair daqui. Agora. Sair para onde? E o que está acontecendo? Perguntei confuso. O seu Zé não respondeu. Apenas pegou a Lívia pela mão. E me puxou para fora do quarto. Corremos pelos corredores daquele lugar estranho, sem saber para onde estávamos indo. Até que chegamos a uma porta. O seu Zé abriu a porta e nos empurrou para dentro.
E quando vi onde estávamos, gelei. Era um laboratório gigante, cheio de cientistas, máquinas, tanques de vidro. E dentro dos tanques tinha gente, flutuando, com cabos ligados no corpo. E quando olhei mais de perto, reconheci alguns rostos. A Dona Maria, o Padre Bento e eu mesmo. Tinha um monte de eus flutuando naqueles tanques, todos ligados a um monte de fios e máquinas. Na hora, a ficha caiu. Nada era real. Nem o casarão, nem o monstro, nem a Dona Maria. Tudo era uma simulação, como a Lívia tinha dito. Mas não era só isso. A gente também era simulação. A gente era cópia de cópia de cópia. Aí a Lívia gritou. E quando olhei para ela, vi que ela também tinha entendido. Ela também era uma simulação. E o seu Zé? E seu Zé sorriu. Um sorriso frio, calculista. Eu sou o programador, ele disse. Eu criei tudo isso. E agora vou deletar vocês. E com um clique no computador, o mundo começou a desmoronar de novo. E com um clique no computador, o mundo começou a desmoronar de novo. As paredes do laboratório tremendo, as luzes piscando, os cientistas correndo de um lado para o outro. A Lívia me olhou com um desespero. Parecia que a gente estava afogando sem ar. O que a gente faz? Ela gritou com a voz embargada. Olhei para o seu Zé, aquele velho, aquele monstro. Ele estava ali, sorrindo, com os dedos no teclado, a morte na ponta dos dedos. A gente tem que impedir ele, falei com a voz tremendo. Mas como? A gente era só cópia, simulação. Não tinha como lutar contra o programador. Foi aí que a Lívia teve uma ideia. Vi nos olhos dela uma faísca de esperança no meio do caos. O Eduardo, ela falou, apontando para o Eduardo Simulação, sentado na cadeira. Ele é a chave. Corremos até o Eduardo. Ele estava ali, parado com os olhos vidrados na tela, completamente desligado do mundo. A Lívia pegou no rosto dele. Eduardo, acorda! A gente precisa de você. Nada. O Eduardo continuava ali, como uma estátua. A Lívia se desesperou, começou a sacudir ele, a gritar no ouvido dele. Nada. Eu já estava perdendo a esperança, achando que ia morrer ali, naquele laboratório maldito, sem ter feito nada. Mas então, o Eduardo mexeu. Bem de leve, quase imperceptível. Mas mexeu. Os olhos dele começaram a brilhar, e uma voz rouca, meio robótica, começou a sair da boca dele. Eu estou aqui, ele falou. Eu vou ajudar vocês. E com um esforço inacreditável, o Eduardo se levantou da cadeira e começou a lutar. Ele não era forte, nem rápido, mas ele tinha uma coisa que o seu Zé não tinha: a vontade de viver. Ele se jogou em cima do seu Zé, com toda a força que tinha. Os dois caíram no chão, rolando, brigando. A gente ficou ali paralisado, assistindo aquela cena. A luta entre o Criador e a criatura. A luta entre o bem e o mal. De repente, um grito. O Eduardo tinha conseguido pegar a arma do seu Zé e tinha atirado. O seu Zé caiu no chão, morto. O mundo parou de tremer. As luzes pararam de piscar. O caos tinha acabado. A gente tinha vencido. Mas a que custo? O Eduardo estava ali, deitado no chão, sangrando. A Lívia correu até ele, desesperada. Eduardo, aguenta firme. Eu vou chamar ajuda. Ele sorriu. Um sorriso fraco, mas sincero. Não precisa. Tá tudo bem. Eu consegui. Eu salvei vocês. E com um último suspiro, o Eduardo fechou os olhos. Ele tinha morrido. De novo. A Lívia começou a chorar. Um choro sentido, de dor e de perda. Eu coloquei a mão no ombro dela. A gente vai ficar bem, eu falei. A gente vai dar um jeito. A gente saiu daquele laboratório maldito e deixou tudo para trás. Os cientistas, as máquinas, os tanques de simulação. Deixamos tudo no passado. A gente foi para bem longe. Para um lugar onde ninguém conhecia a gente.
onde a gente podia começar de novo. A gente construiu uma nova vida, juntos. A gente nunca esqueceu o Eduardo, nem o seu Zé, nem a Dona Maria. A gente nunca esqueceu o que tinha acontecido. Mas a gente aprendeu a viver com isso. A gente aprendeu a ser feliz. E mesmo sabendo que tudo era simulação, a gente decidiu que ia fazer valer a pena. Afinal, a vida é o que a gente faz dela. E a nossa ia ser incrível. Mas será que a gente realmente escapou? Será que a simulação acabou de verdade? Ou será que a gente ainda está jogando? E você aí, assistindo? Será que você também não é uma simulação? Só tem um jeito de descobrir. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão te deixar de cabelo em pé. Esmague o botão de like agora. Mostre que você é um verdadeiro fã e alimente o algoritmo com a sua energia. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou, o que você sentiu, o que você previu. Sua opinião é muito importante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eles precisam entrar nessa viagem insana com a gente. Este é o momento para demonstrar seu apoio e provar que você faz parte da nossa comunidade. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de cada like, cada comentário e cada compartilhamento. Não espere mais. A hora é agora.